Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É o canal Kitnetando chegando, Silas Duarte falando. Este é o seu canal que fala tudo sobre kitnet. O mundo das kitnets passa por aqui. E no vídeo de hoje, um assunto muito interessante. Kitneteiro, uma nova profissão do futuro? Será que temos aí uma nova profissão do futuro? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Fica ligado! Pois bem, pessoal, para a gente saber se kitneteiro vai ser realmente uma nova profissão no futuro, a gente precisa começar a entender as justificativas, as demandas que existem. E eu trago uma informação muito importante, uma visão de mercado em expansão, é o mercado onde nós estamos atuando nas nossas kitnets. Por quê? Segundo a fonte Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRANC, até o ano de 2030, o Brasil vai precisar de gerar quase 31 milhões de imóveis residenciais. Então nós estamos no ano de 2021. Então para os próximos 9 anos, nós iremos precisar de quase 31 milhões de novos imóveis, de novas residências. Então olha a demanda que existe para nós que somos kitneteiros. Então existe uma demanda. E tem uma coisa, hein? As kitnets, que são os espaços compactos, já são realidade no mercado imobiliário. E além de ser um mercado que está em profusão, em crescimento, em ampla expansão, em ascensão, é também o quê? É visto com bons olhos por todo o mercado. Então nós, eu e você, que estamos nessa lida, nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente e falar, olha, é aí que eu vou investir e é aí que nós teremos sucesso. Pois bem, gente, agora eu faço uma pergunta. Quem é o kitneteiro? Afinal de contas, a gente ouve falar muito de kitneteiro, mas quem é o kitneteiro? Na minha visão, no meu ponto de vista, qual o conceito que eu tenho sobre o kitneteiro? Kitneteiro é um empreendedor do ramo imobiliário que atua no nicho dos imóveis compactos. Então, dentro do mercado imobiliário, com todas as suas demandas e facetas, existe um nicho de mercado, que são os imóveis compactos. E é justamente nesse nicho de mercado que entra o kitneteiro, que ele é o investidor em imóveis compactos. Imóveis compactos são aqueles menores de 50 metros quadrados. Agora, quem é o perfil do profissional? Como é o perfil do profissional kitneteiro? Primeiro, o kitneteiro ele tem que ser visionário, ele tem que ter visão do futuro, ele tem que ter uma visão de águia, ele tem que olhar para o empreendimento e ver naquele empreendimento grande potencial de crescimento e de investimento. Então ele tem que ser visionário. Outra coisa que o kitneteiro tem que ser, ele tem que ser um bom administrador de materiais, porque ele vai lidar com os materiais, todos os tipos de materiais, material de construção, material elétrico, material hidráulico. Então ele tem que saber gerir os materiais. Então tem que ser, o perfil do kitneteiro é ser um bom administrador. Outra coisa que ele precisa ser também, gestor de pessoas, porque ele vai lidar com várias pessoas, vai lidar com pessoas na obra, vai lidar com pessoas quando tiver os seus inquilinos. Então ele tem que ter gestão de pessoas. Outro perfil que o kitneteiro tem que ter, ele tem que ser proativo, ele tem que ter proatividade, ele não pode ficar esperando as coisas acontecerem, ele tem que tomar a iniciativa. É um profissional que precisa tomar a iniciativa, de descobrir para onde o mercado imobiliário está indo, aonde ele vai investir, como que ele vai fazer, como que ele vai tirar os recursos para poder investir, como é que ele vai gerir aquele projeto. Ele tem que ter proatividade, ele também tem que ter resiliência. Por quê? Porque haverá altos e baixos para empreender no ramo de kitnet. Então ele tem que ter resiliência. Às vezes vai apertar, às vezes vai puxar uma coisa e ele vai ter que ficar ali firme, aguentar firme. A oscilação do mercado imobiliário, a alta do material de construção, a alta da mão de obra, então tem que ser resiliente. Agora o que faz o kitneteiro? Como é que ele atua? Onde atua o kitneteiro? O kitneteiro ele atua no segmento de imóveis compactos. E aí, quando ele atua no segmento de mercados compactos, ele vai fazer o que o kitneteiro? Ele vai fazer a verificação
dos projetos, da viabilidade dos projetos, ele vai ver a execução do projeto, da aprovação do projeto junto aos órgãos de fiscalização e controle. Ele vai também acompanhar a execução da mão de obra. Ele, depois que a obra estiver terminada, o kitneteiro vai fazer? Vai para outro nível. Qual nível? O nível de locação. Aí ele vai ter que administrar e adquirir ali aqueles condomínios, gerir aqueles condomínios que ele fez. Então ele tem que ter essa administração de locação. E depois de um certo tempo, aquele empreendimento que o kitneteiro fez vai necessitar de reformas, vai necessitar de manutenção. E quem vai fazer isso? O kitneteiro. Então ele atua na manutenção, nas reformas, na locação, junto aos seus inquilinos, na execução do projeto, junto com a mão de obra, comprando material. Então olha que a atuação de um kitneteiro é grande, hein? A área de atuação. Quais são as atribuições de um kitneteiro? Ele é responsável por quê? Para fazer o quê? O kitneteiro, ele é responsável pela escolha do projeto, porque o kitneteiro é o proprietário. Então ele que vai escolher qual projeto que ele vai colocar naquele seu empreendimento. Então ele é responsável pela escolha, pela seleção do projeto, qual o tamanho do prédio, quantas unidades vai ter naquele projeto. Então quem vai decidir é o kitneteiro. Ele também é responsável pela dinâmica da obra. Por que tem que ser responsável pela dinâmica da obra? Porque o kitneteiro ele tem que ter o quê? Proatividade. Então ele que vai dar dinamismo na obra, no seu empreendimento. Ele vai ser responsável pela compra dos materiais de construção. Ele vai ser responsável, o kitneteiro é responsável para efetuar o pagamento da mão de obra. O kitneteiro é responsável depois que a obra estiver pronta. É o kitneteiro responsável pela divulgação, que os imóveis estão vagos, né? Estão prontos para locação. Então quem vai fazer essa divulgação? O kitneteiro. Ele também é responsável por celebrar os contratos de locação. É ele quem vai celebrar, é ele que vai lá no cartório. O kitneteiro vai fazer isso. E chegamos na parte boa que você estava querendo. O kitneteiro também é responsável pelo recebimento dos aluguéis. Os aluguéis também vão cair na conta do kitneteiro. Então ele é responsável por muitas coisas. Esse é o profissional do futuro, hein? Abre sua mente, abre seu olho, começa a pensar nessa área, que existe um déficit habitacional de 31 milhões de residências, hein? Aqui no Brasil até o ano 2030. Então nós temos que aproveitar e nos tornarmos agora. O futuro é agora, para nós nos tornarmos kitneteiro. Aí você pode estar perguntando, mas o que precisa fazer para ser kitneteiro? O que precisa? O kitneteiro precisa de uma propriedade. Nessa propriedade, o que ele vai fazer? Um projeto, de acordo com as normas e legislação ali do município, onde está aquele empreendimento, e por meio daquela propriedade, ele vai construir unidades habitacionais, que são as nossas kitnets, e aí ele vai alugar. Então o que você precisa para ser kitneteiro? Você precisa de uma propriedade, essa propriedade você tem um projeto, e ali, quantas unidades de habitação puder fazer, você faz, e ali você começa a sua vida de kitneteiro. Quais são as habilidades? Quais são as habilidades para ser um kitneteiro? O kitneteiro tem que ser hábil em quê? Em várias coisas. Primeiro, o kitneteiro ele tem que ter noções de projeto. Vai chegar um engenheiro, um arquiteto, mostrar para ele o projeto, a planta baixa, o projeto estrutural, de execução, o hidrossanitário, o telefônico, o projeto elétrico. Então, o kitneteiro ele tem que ter noção de espaço, de projeto, de planta baixa. Então, tem que ter noção de projeto. Não precisa ser formado na área, mas ele tem que ter algum conhecimento básico, pelo menos básico. E, além do conhecimento básico, outra habilidade que o kitneteiro tem que ter, ele tem que também ter uma certa afinidade com a área da construção civil, porque ele vai estar envolvido na área da construção civil. Ele vai estar envolvido com o projeto, vai estar envolvido com o engenheiro, com o arquiteto, com a mão de obra, com o material, né, com o CREA, vai estar ali. Então tem que ter uma afinidade com essa área da construção civil. Ele também tem que gostar da área do mercado imobiliário. Ele não pode desprezar o mercado imobiliário, porque o conhecimento do mercado imobiliário vai ser também fundamental para que ele tenha sucesso nos seus empreendimentos. Outra habilidade que o kitneteiro tem que ter é a habilidade da economia, porque ele vai ter que ser o gestor dos materiais e também gestor de pagar a mão de obra, pagar os projetos, pagar as taxas. Então, ele tem que ter noção de economia, tem que ter habilidade na parte da economia. E ele também tem que gostar de gente. Por que ele tem que gostar de gente? Porque observa a atuação dele, como é que ele atua, várias pessoas que ele vai ter que lidar. Então ele tem que gostar de gente, porque depois que o empreendimento tiver que ficar pronto, vai ter os inquilinos, e ele vai ter que saber se relacionar com os seus inquilinos. E
Outra habilidade que ele precisa ter é buscar novos conhecimentos. O kitneteiro, ele tem que ser uma pessoa ensinável e uma pessoa que gosta de aprender. Porque esse mercado, pessoal, é muito dinâmico, entendeu? Tem muitas novidades no mercado imobiliário, no mercado da construção civil. Então, a pessoa não pode falar, não, construí aqui e pronto, acabou. Não. A pessoa tem que estar sempre acompanhando o mercado, buscando novos conhecimentos e fazendo do empreendimento um grande diferencial. E agora, a pergunta que não quer calar. Quanto ganha um kitneteiro? Qual o salário? Qual é a remuneração do kitneteiro? Olha bem, o kitneteiro, a remuneração dele é variável. Por que é variável? Porque o que ele ganha está relacionado a quantas kitnets ele tem alugada. Então, se ele tiver 10 kitnets alugadas, ele vai receber o aluguel em cima das 10 kitnets. Se ele tiver 5 kitnets alugadas, recebeu o aluguel em cima de 5. Como é que ele sabe? Como que ele vai saber o salário? Quantidade de kitnet que tem e qual é o valor do mercado na região, na sua região. Então, se você tem 10 kitnets, vai fazer um prédio com 8 kitnets, quanto é que está o aluguel do kitnet na sua região? Está R$400, está R$450, está R$500? É só você multiplicar pela quantidade de apartamentos que serão criados, aí você vai ter a sua remuneração. Uma coisa importante, hein? O número de kitnets alugadas, quanto maior, será também a remuneração dele. E uma coisa que eu vejo importante, que tem que ser destacada aqui nesse tutorial, é que o ramo, o mercado de kitneteiro, cria nas pessoas a capacidade de encontrar espaços onde não há espaço. Quanto mais capacidade a pessoa tiver de criar novos espaços e transformar novos espaços em unidades que possam ser alugadas, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, conclusão, a profissão de kitneteiro privilegia a meritocracia, a produtividade. Quanto mais imóveis alugados, maior o salário. Então depende de você. Quanto você quer ganhar? Quantos aluguéis você vai ter? Vai ser o seu salário. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu preciso que você se inscreva nesse canal. Por quê? Porque só assim, quando você se inscrever, eu consigo fazer mais vídeos sobre kitnet. Porque se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você gosta desses assuntos. Então, meu amigo, senta o dedo no like, se inscreve que é de graça, para que a gente produza mais vídeos e mais conteúdos. Eu sou Silas Duarte e esse canal é o canal Kitnetando, o canal que ajuda a abrir a sua mente. Para você, pessoal, bons empreendimentos, sucesso a todos, que Deus nos abençoe. Tchau, pessoal!